Olá, vamos para mais um Visão Parlamentar? Você já sabe que a ideia nossa aqui é mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. E o meu convidado é o deputado Duarte Bechir, do PSD. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu fico feliz. Eu sei, o senhor é muito querido. E vamos bater um papo aqui para a gente fazer uma avaliação já desses mandatos. A gente está no 5º mandato e vamos que vamos. Então, gente, o deputado está no 5º mandato, ele ocupa o cargo de 2º vice-presidente da mesa da Assembleia. A gente vai saber mais desse importante trabalho, que também é fomentar a interação da Assembleia com outros órgãos e instituições. O deputado Duarte Bechir tem uma preocupação especial com a inclusão das pessoas com deficiência e a gente não pode deixar de falar da defesa que ele faz das APAES, as associações de pais e amigos dos excepcionais e de várias leis de autoria dele que promovem a inclusão social. Enfim, vamos falar das prioridades do mandato do deputado e também como ele está a serviço da população. Então, deputado, olha, 5º mandato, são muitos anos, né? São 4 vezes 5, quase 20. O senhor ainda está motivado? Ainda faz com o coração, assim, o trabalho? Eu tenho comigo que enquanto houver dentro de mim essa motivação, mesmo às vezes com um pouco de idade, eu fiz 68 anos agora, há pouco mais de uma semana. Tá novinho ainda. Enquanto eu tiver esse entusiasmo, esse desejo de fazer e trabalhar, eu vou continuar. E isso é o que move o nosso mandato, é a alegria de trabalhar, de estar representando. Para mim é muito especial. E eu estou como se tivesse chegado na casa ontem, a mesma animação. Ah, que ótimo. O deputado ocupa o cargo de 2º vice-presidente da mesa da Assembleia. A gente vai aproveitar agora e mostrar para quem está em casa um pouco de quem são as pessoas hoje que estão na mesa da Assembleia, estão no comando da Assembleia. Vamos lá, então. Presidente Tadeu Leite, o presidente da Assembleia de Minas, ele é do MDB. A gente tem a primeira vice-presidente, que é a deputada Leninha, do PT. E temos aí o deputado Duarte Bechir, 2º vice-presidente da Assembleia. O 3º vice-presidente, o deputado Betinho Pinto Coelho. Primeiro secretário, o deputado Gustavo Santana, do PL. E o 2º secretário, o deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT. E o 3º secretário, o deputado João Vitor Xavier. Essa é a composição da mesa. E o senhor está ocupando um cargo muito importante. E eu queria saber como é que é isso para o senhor, como é que tem sido esse trabalho de representar a Assembleia, né? Como é que é isso? Olha, eu faço parte pela primeira vez em 5 mandatos da mesa diretora. Eu sempre tive uma participação muito forte no plenário. Eu recapitulo com vocês aqui a época de Anastasia, quando eu fui vice-líder, e eu tinha um papel, inclusive, de comandar os debates, as pautas das nossas comissões permanentes. Aquilo Sim. A gente filtrava, convocava os nossos colegas, ficava de cima para poder ter a presença. Era um trabalho muito forte. E eu sinto falta desse trabalho, não é que eu não esteja feliz, é porque o movimento da Assembleia, você estando ali no plenário, você encaminhando, você debatendo, a sua atuação ela é muito mais marcante e faz muito bem. Eu quis experimentar, convidado que fui, para compor a mesa da Assembleia, mas te digo que os anos anteriores no plenário foram mais emocionantes. Aquele trabalho no plenário, você parece que desdobra na sua missão parlamentar. Apesar de representar a casa na mesa, é muitíssimo importante, eu digo pela vivência e experiência anterior. Né? O deputado foi muito ativo, né? Sempre muito ativo. Lembro do senhor na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, quantos debates e quantas pessoas vieram aqui que o senhor trouxe, movimentando essa questão que é importante para o senhor. Esse trabalho que eu sinto falta e acho que a passagem pela mesa marca muito os meus mandatos. Mas o plenário, as comissões, aquela questão de você estar ali discutindo cotidianamente, recebendo as pessoas, né?
Nós, por exemplo, vamos ter uma comissão que vai ser criada para analisar um veto, o membro da mesa não pode participar. Então a gente se priva de muitas participações no plenário, estando na mesa. É muito bom representar a casa, é muito importante. Mas a vivência do plenário, o calor humano do plenário, eu continuo sentindo essa falta. Isso, e é bom lembrar que é o regimento interno da Assembleia que prevê, né, que quem esteja na mesa não pode ocupar cargos em comissões. Perfeito. Deputado, então, vamos falar de um cuidado muito especial que o senhor tem com as pessoas com deficiência. O senhor é autor de várias leis a respeito disso, e uma delas é a possibilidade, né, o incentivo a campanhas de conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência no ambiente escolar. E aí eu deixo para o senhor explicar a importância dessa lei e também do envolvimento da comunidade escolar na inclusão dessas pessoas. Você veja bem, quando chega uma criança, um jovem numa escola particular, muitas das vezes essa criança ela não é recebida da forma que precisaria ser. Às vezes nem para os professores, que não têm esse preparo. Muitas das vezes falta naquela escola a condição elementar, que é a acessibilidade da própria escola. Quantas escolas tem no estado em que a criança com deficiência ela é carregada na própria cadeira para outro local da escola, faltando a acessibilidade, que é uma falta de respeito, uma garantia da pessoa com deficiência. Então, nós temos que preparar as escolas, o ambiente, não só a parte física, mas o ambiente daquela escola, para receber, valorizar e incluir com muito mais facilidade a pessoa com deficiência. Então, essa lei, ela torna o caminho da pessoa com deficiência, a chegada no ambiente escolar, a nossa proposta é que aquilo seja com mais facilidade, sabe? Com mais carinho e mais responsabilidade a escola. Tem escola do estado, por exemplo, que foram criadas como escolas inclusivas. Determinado município se escala uma escola para receber as pessoas com deficiência. E essas escolas não têm nem acessibilidade e foram escolhidas para ser escolas para pessoa com deficiência. Então, falta respeito, falta dedicação, falta compromisso. E no trato dessa lei, nós queremos preparar também as escolas particulares. De quando em vez a gente vê aí uma escola, colégio de nome em Belo Horizonte, não aceitar matrícula de pessoa com deficiência. Então, a lei é para que as pessoas com deficiência sejam recebidas, que se prepare aquele ambiente para que elas sejam inseridas juntamente com os demais alunos. Quando o senhor fala assim, dessa questão da deficiência, né, da infraestrutura que não oferece, no interior, né, porque às vezes a gente fala da capital, né, mas no interior é muito mais difícil. Muito né, mais, muito mais. Não precisa de eu citar a escola, mas tem escola do estado que foi iniciada uma obra, uma rampa, para que as crianças atingissem o segundo pavimento, porque desde o primeiro são escadas. A escola geralmente é escada. Escadas. E aquela rampa está ali parada há muitos anos. Então, o Estado deveria planear essas escolas, as escolas escolhidas como escolas inclusivas, mandar a engenharia fazer o estudo, preparar e orientar os nossos engenheiros e os recursos do Estado para que fossem gastos nessas escolas prioritariamente. Então, é inconcebível um pai, uma mãe, uma criança com deficiência chegar numa escola que é uma escola com acessibilidade, deveria ser, e não tem acessibilidade, sabe? Deputado, é muito difícil. O deputado tem uma sensibilidade muito grande, né? Eu me lembro sempre das reuniões que o senhor fazia, as mães vindo aqui, é de chorar, né, deputado? Muito. Os depoimentos das mães que têm filhos com deficiência. Muitos momentos e que os meninos marcaram. ficam largados, às vezes, no recreio. Isso. Nossa, é muito triste. Uma cidade da região metropolitana, uma mãe esteve aqui conosco numa audiência, ela contava, falou, olha, e ela chorava também na audiência. Eu recebi um telefonema por volta de 9h30, deixei a criança na escola perto de 8 horas, 9h30, ligar da escola, venha buscar a sua criança que ela não está comportando bem. Uma sala de 40 alunos, uma escola do estado, deram um tablet para aquela criança com deficiência manusear sozinha, nenhum apoio. Aquela criança vai perdendo o controle, não tem uma professora de apoio especializada, Sim. Ela começa a se debelar, a gritar, a ter um comportamento por falta de apoio. Então, é muito mais fácil, foi muito mais fácil chamar a mãe para buscar a criança para levar para casa do que a escola se preparar para ter aquela criança no ambiente inclusivo.
Então, esses fatos continuam acontecendo. E a gente vê que o tempo passa e muitas coisas não mudam. Nós temos aqui no Brasil, os nossos ônibus são montados em caminhões. O eixo é de caminhão, o chassi é de caminhão. Então, você nota que a escada do ônibus, ela é alta para uma pessoa até idosa subir, porque ela é montada num eixo, num chassi de caminhão. Na Europa, os ônibus são criados, o chassi para ônibus, então ele é mais baixo. Sim. Então, aqui se faz a necessidade de você colocar elevadores. Presencia qualquer dia, nos pontos de ônibus em Belo Horizonte, quanto demora para chegar um ônibus com acessibilidade. Quando chega, o elevador não está funcionando. Quando o elevador funciona, o espaço da cadeira dentro do ônibus, a acomodação da cadeira, ela tem todo aquele preparo. A cadeira é presa para a pessoa se ter firme em caso de uma freada brusca, de um acidente. Aquilo não funciona. Então, nada, eu estou dizendo que muitas vezes nada funciona em favor da pessoa com deficiência. E mais, essa pessoa vai para o ponto de ônibus e o abrigo, muitas das vezes, não oferece condição de você estar ali das intempéries, chuva, muito sol. Então, a mãe leva uma criança para o ponto de ônibus, fica ali isolada quanto tempo esperando um ônibus com acessibilidade. Passa um, está funcionando o elevador. Passa outro, está cheio aquele ônibus. Porque são poucos ônibus. Sim. Então, as condições são precárias, sabe? É uma pauta que precisa continuar sendo discutida, valorizada, respeitada e que deva ser inserida nos programas de governo, que vai disputar o governo de Minas. A população cobrar qual é a sua pauta para a pessoa com deficiência. Sim, sabe? Exatamente. E a gente não pode deixar de falar, né, deputado, das APAES. O deputado tem um carinho especial com a APAE, passou muitos mandatos aí preocupado e fazendo levantamentos, né, deputado, da situação das APAES. E a gente tem uns dados aqui que a gente pode mostrar. As APAES, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, são 432 unidades em Minas, mais de 1,3 milhão de pessoas atendidas, prestam serviços de saúde, educação, assistência social e a gente pode falar aí das principais demandas, né, que são autonomia financeira e infraestrutura. Deputado, o senhor é um entusiasta das APAES, né? Se a gente fosse focar em melhorar a situação das APAES, seria a questão financeira? Veja bem, as prefeituras e o governo do estado participam do dia a dia das APAES. E muitas das vezes, ou em quase todas elas, essa participação é aquém daquela que a APAE precisa. Então, muitas das vezes no interior, o prefeito é de um lado político e não tem essa pegada em favor da APAE, aquela APAE será prejudicada. Sim. O governo do estado cede servidores. Ele cede servidores do estado, professores, que trabalham nas APAES. E todas as APAES, sem exclusão, para se manterem, precisam de fazer programas na sociedade. Então, você doações, tem lá né? o bingo da APAE, você tem o leilão da APAE, a festa junina da APAE. Isso é realizado para complementar aquilo que elas precisam do recurso. Hoje tem aí um festival de prêmios que traz um recurso para a Federação das APAES, apostas de loteria, e que criou esse fundo. Ajuda muito, é muito importante. Mas tudo isso não é, pelos governos, estudado do ponto de vista de que vamos criar um caminho definitivo? Vamos apresentar uma proposta para que os alunos com deficiência tenham o respeito e seja feita a inclusão com recurso público, sem precisar, eu vou usar um termo que eu não gostaria de mendigar recursos na cidade para que as crianças tivessem a sua inclusão e o seu direito. A criança que nasce sem deficiência, que nasce sem nenhuma deficiência, o ônibus vai na casa buscar, seja morando lá na zona rural ou na cidade. O ônibus leva. A pessoa com deficiência não tem obrigatoriedade de buscar, porque o município não cuida da pessoa com deficiência. Então, a pessoa nasceu com deficiência, entrega para a APAE. Não é problema nosso, é como se fosse assim. A APAE que vai cuidar. Tá bom, é a APAE que vai cuidar? Mas então, a prefeitura e o estado teriam que ter a obrigação de cuidar da criança. Então, nasceu com deficiência, não é meu, não é filho, não é aluno meu. Nasceu sem deficiência, nós assumimos. Essa é a triste realidade que vive as APAES. Então, o fortalecimento das APAES, a condição financeira, ela daria às APAES uma condição de melhorar a sua atuação, de receber mais alunos, sabe? Nós temos 423, parece, para 853 municípios. O que acontece nos municípios
onde se tem uma APAE, os vizinhos vêm. Então a prefeitura cede o veículo para levar na APAE daquela microrregião. Vem para essa vem para cá, porque nem toda cidade tem condições de ter uma APAE. Às vezes pequena, o número, ou às vezes não tem o financiamento para abrir uma APAE. E aí a família acaba guardando aquela pessoa em casa e a diante pessoa... de todas as dificuldades e isso impede o desenvolvimento dela. Você tocou num assunto que é seríssimo. Quando se não se vai para a escola, fica em casa. E a regressão de uma criança que inicia na APAE e sai, é absurda a regressão que ela sofre, sabe? É como se ela estivesse na 8ª série e voltasse para a 1ª série. Sim. Então, as mães, normalmente, é que pagam o maior preço de tudo isso. As mães, porque o pai ele vai trabalhar fora, normalmente tem essa personalidade aqui, o pai que trata da casa. A mãe da criança com deficiência, muitas das vezes, ela não trabalha fora porque ela cuida da criança com deficiência. E muitas das vezes, aí um percentual alto, você veja bem, os maridos abandonam as esposas que tiveram filhos com deficiência. É altíssimo o percentual de maridos que abandonam. Isso é muito triste. Não, uma mulher com a criança com deficiência, ela cuida total. Muitas delas vão para a escola e ficam ali esperando a criança sair. Algumas escolas preparam aquele ambiente para fazer um bordado, um crochê, fica ali esperando, porque ela não tem a passagem para levar e a passagem para voltar para casa, a passagem para levá-la e a passagem para ela voltar de tarde. Ela não tem essa passagem. Nossa, então, não tem o dinheiro, ela fica na escola o dia todo. É muito difícil. É muito triste. Mas vamos falar de uma iniciativa legal, bonita, Perfeito. Que é o trabalho que a Assembleia faz por meio do projeto estratégico Assembleia Sustentável, uma parceria com a APAE, que são a inserção, né, as inserções de meninos da APAE aqui conosco trabalhando. E aí, o senhor tem dedo aí nisso, não tem? O presidente era o Adalcléver Lopes, quando nós iniciamos esse trabalho, foi muito comemorado, foi uma ideia fantástica, trazer crianças com deficiência para os gabinetes. E os 6 primeiros que chegaram, um deles foi para o nosso gabinete. Então, que legal. Foi assim, um momento maravilhoso a gente ver essas crianças tendo um espaço para o trabalho, a sua valorização e o crescimento, né? E o carinho, né? Eu estava vendo as imagens, chama muita atenção realmente o carinho que as pessoas têm com eles e, enfim, isso aqui é o normal, né? Maravilha. Isso aqui é o certo. Foi uma grande conquista. E as APAEs também, elas conseguem com parcerias com, principalmente, grandes redes de supermercado, né? Para que ofereçam vagas. Porque toda empresa que tem um número expressivo de funcionários, ela é obrigada, por lei, a reservar vagas para pessoas com deficiência. E o que falta também, é muito bom você tocar nesse assunto, o que falta é oportunizar cursos profissionalizantes para pessoa com deficiência. Sim, para prepará-los, justo, né? porque a empresa é obrigada a reservar a vaga para pessoa com deficiência. Ela tem um percentual que ela é obrigada. Mas muitas das vezes, a criança, o jovem, não tem o preparo, não teve a oportunidade de fazer um curso para se preparar para trabalhar. Então, a questão da pessoa com deficiência, ela é uma pauta que ela é recorrente. Lisa Prado foi a primeira deputada a presidir essa comissão. Depois de Lisa, eu assumi e fiquei por muito tempo. Ficou por 2 muito ou tempo. 3 mandatos. Resolvemos questões que ninguém falava que seriam resolvidas. Que Mas bom. é continuada, a pauta é continuada. A gente tem que estar sempre muito atento a essa pauta, ela é muito especial, é uma pauta que você tem que estar sempre atento, trabalhando, minimizando, porque você não vai conseguir, falta recurso, falta vontade de governos de resolver, né? Então, a gente tem que cuidar sempre, a Assembleia de Minas tem um passado, um presente muito bonito na vida das pessoas com deficiência. Se Deus quiser, vai ter futuro. Deputado, vamos aqui mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa. A gente tem outras frentes que o senhor trabalha. Isso aí é um convite que o senhor fez, está no Instagram. Quem quiser seguir o deputado no Instagram, o Instagram é muito legal, tem tudo que o deputado faz, que foi a inauguração da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais. O senhor também investe através de emendas parlamentares, né? A gente tem que mostrar também o carro que foi cedido, que foi entregue, o Ford Ranger, exatamente porque precisa. E aí, rapidamente, deputado, é muito mais difícil combater o crime na área rural do que na cidade, né? Você veja bem, nós temos um estado que não é segredo para nenhum mineiro, não é um estado rico. Nós não temos recursos, por exemplo, você vê as coisas acontecer em São Paulo, você fala, é outro estado, e é mesmo. Você sai das estradas de Minas, quando você entra na estrada de São Paulo, você vê a diferença na rodovia naquele exato momento que você cruza o limite. A diferença do asfalto, acabamento, a estrutura.
Então, nós não somos um Estado que nós temos os recursos suficientes para todas as demandas. Nesse caso, eu coloquei uma emenda de R$500 milhões para o governo para fazer a abertura dessa delegacia. Com esse recurso, foi possível comprar essa viatura e equipamentos para montar a delegacia. Computadores, armas, nós colocamos. E o governo entra com o delegado. O pessoal. O pessoal. Então, o pessoal é do governo. A emenda é do deputado. Então, o que me chamou a atenção é que nossa região, eu sou natural de Cristais, bem pertinho de Campo Belo, é uma região altamente produtiva, rural, né? Muito café, muito gado. E a delegacia especializada no combate aos crimes, ela precisava reunir com os prefeitos vizinhos, com a organização da cidade, então resolvemos colocar essa emenda. E foi uma comemoração, veio gente de outras regiões para conhecer essa ação, e outros deputados já fazem isso em outras regiões. É uma visão, o programa chama Visão Parlamentar, é uma visão do parlamentar de levar aquilo que a região precisa para fortalecer. Nesse caso, o combate ao crime rural. Deputado, olha, vamos seguindo então no seu Instagram, que a gente tem muita coisa que o senhor faz, olha aí. Vamos mostrar também a questão da preocupação do senhor em relação às estradas, olha aí, o prefeito de São Bento Abade, agradecendo o senhor o asfalto aí, pelo asfalto nessa rodovia, olha como é que já está bonito. Isso. A ideia nossa é fortalecer a agricultura, oferecendo as condições... Infraestrutura. Né, para o transporte dos alimentos. Essa região, São Tomé das Letras, São Bento Abade, um pouquinho à frente, Carmo da Cachoeira, do outro lado, Luminárias, é uma região altamente produtiva. Produz muito café, o agro é muito forte. E esse menino, o prefeito Enésio, eu chamo que é muito novo, ele está levando o limite de São Bento ao limite de Carmo da Cachoeira. Aí, olha a quantidade de café, você vê em volta. Aí a região inteira é uma grande obra, fortalece os empresários, o segmento, e o prefeito de Carmo da Cachoeira agora faz a parte dele, encontrando na mesma estrada. Ah, que ótimo. E tem também o calçamento da estrada aí, da Serra do Paredão. Isso aí também, deputado, é para criar infraestrutura para melhorar a economia da região, né? No mesmo segmento, o fortalecimento, no mesmo segmento, a Serra do Paredão. São Sebastião da Bela Vista. O prefeito Augusto, aí está aparecendo no vídeo, muito organizado, articulado. Eles têm uma convivência muito grande com Santa Rita do Sapucaí, pela estrada de terra. Você conhece o sul, quando você sai de São Sebastião, você pega a 381, vai até o trevo de Pouso Alegre e vira para a esquerda para ir para Santa Rita. Por dentro, é muito pertinho. Então, os municípios precisam muito um do outro. As pessoas de Bela Vista vão tratar de saúde em Santa Rita e Sapucaí. Sim. Então, essa pavimentação nós vamos fazer no próximo ano, já começa agora, e junto aí com os vereadores, o prefeito Augusto, o vice Fernando, fizemos esse vídeo de comprometimento. Já é recurso para 2026, que nós comprometemos de poder fazer essa obra da Serra do Paredão. Outra obra espetacular. Tem um outro post engraçadinho que a gente tirou aqui, que é o senhor entregando uniformes. Vamos colocar aí, porque tem um gol aí que foi muito fácil de fazer. Ó. Bota aí para vocês verem. Bota lá. Olha lá. Ah, deputado. Tadinho do menino. Pois é. Não, diz que pênalti é até fácil de fazer, né? Esse prefeito é o prefeito mais jovem de Minas Gerais. Ah, que legal. Então, o Eduardo, o pai dele, o Alex, foi prefeito, faleceu no mandato. E o Eduardo veio agora como prefeito de Deodora. Então, quando eu faço o gol, a mensagem dele é que esse gol, nós fizemos um gol no esporte. Então, aí ele vem e conta a história, que é a entrega de materiais, valorizar o esporte, né? Nas diversas modalidades. É um menino, esse que está aparecendo, do Brasil, ele é o quarto mais novo do Brasil. É o primeiro mesmo. De Minas Gerais, está aí. Eduardo, filho do Alex, ex-prefeito de Leodora, o Alex, que faleceu. Olha a galera aí com o uniforme novo. Eu joguei bola, viu? Eu fui atleta do Sparta de Campo Belo por muitos anos. Jogou futebol? Futebol. E, na nossa época era ponta direita, hoje não fala mais ponta direita, corredor, cruzava bem e a minha maior força era a corrida. Jogava, eu ia mesmo. E ganhava do lateral. Então deixei uma história no Sparta de Campo Belo. Mas essa questão do esporte é muito importante, né, deputado? A gente vê iniciativas aí do prefeito que é novo, ele já tem, assim, a mentalidade de que você tem que fomentar o esporte nas crianças, né? Tirá-las das ruas, dos vícios, né? E a criança que sai da escola, vai para casa, muitas das vezes, ela indo um período
para o esporte, tendo campo para praticar, ela se completa. Ela tem a escola e tem o esporte. Amanhã nós vamos ver jogadores de futebol, essas pessoas representando o Brasil, porque o município oferece, além de uma qualidade na educação, o Eduardo está primando muito pela educação, inauguramos creches para poder já atender o aluno no seu primeiro momento, e o esporte, é um casamento perfeito. Perfeito. Então a gente percebe mesmo, né, deputado, já finalizando aqui, o quão o senhor está preocupado em fortalecer os municípios, é um mandato voltado para a população que o senhor representa, ou seja, está na mesa, mas está aí atuando em diversas áreas da sua região, né? Eu iniciei minha vida pública em 1992, quando me elejo vereador por Campo Belo. Já no primeiro mandato, sou eleito presidente da Câmara, com nenhuma experiência de condução do trabalho, e me escolheram, nós éramos 9 vereadores novatos, de 15, e não vamos fazer o presidente nesse grupo. E eu fui lançado a presidente e comandei a Câmara em 93 e 94. 94, no segundo ano de mandato de vereador, eu vejo aquela situação, quem sabe eu vou me candidatar a deputado. E candidatei em 94, faltou perto de 1000 votos para me ser deputado estadual, atuando no primeiro ano da Câmara Municipal. Vou a prefeito em 1996, fico em terceiro lugar, elejo prefeito em 2000, vem a eleição de 2006 para deputado, eu fico na primeira suplência, assumo em 2009, é o primeiro mandato dos 5, em 2010 eu sou reeleito, 14, 18 e 22, estando no quinto mandato, o quinto consecutivo, depois de ter entrado aqui em 2009, e você vai criando nessas suas andanças, nesses trabalhos, você vai criando, eu digo que são famílias. A relação do gabinete com os nossos apoiadores é um ambiente muito familiar. Quem nos vê conversando, recebendo com muita alegria, vê que é um ambiente familiar. Eu dedico muito ao gabinete. Então, se eu não estou na base, eu estou no gabinete. Sim. Tudo isso fortalece. Eu chego hoje no quinto mandato, prestes a disputar a minha 6ª eleição, e eu vejo a grande possibilidade de vitória, porque eu não vou para a guerra despreparado. Eu vou preparado, eu construí essa base, e é uma base muito forte, eu tenho 32 prefeitos, nós temos 853, deputado Duarte tem 32, não sobra 30 para cada um, que são comigo. Então, é um percentual altíssimo, tenho muitos vice-prefeitos, vereadores, eu atendo individualmente, grupo de vereadores, o que vem. É um trabalho que eu gosto de fazer. O deputado é gente boa demais, ele é aberto, ele é carinhoso com as pessoas. Deputado, muito obrigada, então, por ter compartilhado. A oportunidade. Então, compartilhou um pouco do seu trabalho, né? Vocês viram aí de casa como que o deputado, o mandato dele é robusto, tem muita coisa, quiser seguir no Instagram também, é uma oportunidade de conhecer mais, né? Então obrigado. Tá, você de casa, muito obrigada, deputado, obrigada. Até o próximo programa.